poema de aço e concreto atravessando o Potengi, erguido na Natal de 1912. Uma cidade ainda sem energia elétrica e com 15 mil habitantes apenas. O governador era Alberto Maranhão. O prefeito, o coronel Joaquim Manuel de Moura. E apesar de pequena, a cidade ganhava sua primeira ligação entre os dois lados do rio Potengi. Uma obra que ficou na história. Feita para ser exclusivamente ferroviária, a ponte continha 550 metros de extensão e 9 vãos, um de 70 e outro de 50 metros. Toda a estrutura foi feita a 3 mãos. Teve como projetista um engenheiro francês. Foi executada por uma empresa brasileira, com material inglês, onde foram confeccionados os vãos curvos de aço que marcaram o traçado inovador do equipamento. A obra, que começou em 1912, ficou pronta em 1914, mas só foi inaugurada 2 anos depois, em 1916. Por quê? O engenheiro Manuel Negreiros, professor do IF e apaixonado pelo tema, descobriu o motivo. Eu fui pesquisar e vi que ela ficou pronta, mas a linha férrea, que chamava linha de ligação, tem toda uma história de linha de ligação que ia da ribeira até a cabeceira da ponte, tinha várias desapropriações, vários proprietários entraram na Justiça Federal e a Justiça Federal mandava parar a obra. Aí daí durou mais 2 anos para se concluir essa linha de ligação. Manuel Negreiros pesquisa a antiga ponte de ferro há mais de 20 anos. Há 5 prepara um livro sobre o assunto. Chegou a viajar para a Inglaterra só para conhecer a companhia que construiu a estrutura da ponte. Foi ele quem descobriu também os segredos das enigmáticas fundações, que chamaram a atenção pela sua solidez e conservação até os dias de hoje. Alguns achavam que era estaca batida, outros que era estaca metálica, outros que era estaca de concreto, nada disso. É um tubulão executado a ar comprimido. Primeiro desce o tubulão de concreto, vai descendo, de concreto não, de metálico, vai descendo. Quando chega lá embaixo, ainda oco, ele começa a concretar só as paredes do fundo para cima, e o miolo dele é cheio de terra, de areia. Para quê? Para dar peso, para que o movimento das águas não tombe ele. E esses tubulões, eles variam, mostrando aqui, eles variam entre 10, 12, tem um até que foi a 14 metros de profundidade, onde ele é apoiado num cascalho, tá certo? A 10, 12 metros de profundidade, vencendo lama, vencendo argila, vencendo uma argila mais dura e só aqui um cascalho mais resistente. Em 1916, toda essa estrutura fez da Ponte de Ferro de Natal a maior obra desse porte do Norte e Nordeste, título que a cidade carregou por longos anos. Com o advento dos carros, surgiu a necessidade de transformar a ponte, até então apenas ferroviária, para rodoferroviária. Foi então que, em 1944, a estrutura ganhou tábuas de madeira que passaram a permitir a passagem dos primeiros veículos. Essa ponte, desde o projeto dela, era para ter sido rodoferroviária. Foram feitos um tablado de madeira para que passasse carros também, tá? E ficou passando carro em mão única. Passava uma leva, depois outra leva, numa hora que o trem não passava, em 44. Um pouco mais à frente, esse tablado de madeira ficou muito estragado e houve uma intervenção de novo do senador Eloy de Souza, pedindo dinheiro ao governo federal que mandasse para ajeitar a ponte, e simplesmente foram tirada madeiramente e colocado metal. Para esse professor de história, a ponte representou um marco de desenvolvimento para a cidade. Foi a responsável pelo surgimento dos bairros da Zona Norte e fez a ligação da capital com o interior do estado. Natal sempre teve uma dificuldade muito grande de comunicação e de mobilidade, né, com relação ao interior da província. Então Natal era uma capital muito mais administrativa, muito mais política do que uma capital econômica do Rio Grande do Norte. Natal, dunas, o rio
né, o belo rio Potengi e o mar. Então tinha uma dificuldade, né, de se chegar a Macaíba, de se chegar a outras cidades, Ceará-Mirim, as outras cidades, né, que compõem o Rio Grande do Norte. Então essa ponte ela é fundamental nesse sentido, né? Digamos assim, é o grande passo para a consolidação de fato da capital como centro econômico, o centro do poder no Rio Grande do Norte.